fala também que o sábio, ele sempre vai olhar para qualquer circunstância, qualquer coisa que acontecer na sua vida que você interpretar que é boa ou ruim, ele sempre vai olhar como dádiva e oportunidade, independente do que aconteça, entendeu? Pior, pelo pior que seja, ele sempre vai olhar como oportunidade. E sabe, eu já tenho um tempo que eu venho interpretando a vida assim. Eu acredito muito, né? Minha mãe sempre fala assim, não cai uma folha da árvore que não seja permissão de Deus. E eu acredito fielmente nisso, sabe? Eu acredito mesmo que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. E sabe que há um tempo, depois que eu comecei a estudar mais sobre comportamento e desenvolvimento, eu pessoalmente entendo esse motivo como evolução. Porque eu penso assim, ninguém veio aqui a passeio, né? Ninguém tá aqui na Terra a passeio, cada pessoa aqui tem uma missão. Independente da religião que você siga ou do que você acredita, ninguém tá aqui a passeio, a gente tem que fazer alguma coisa. E para mim, assim, evoluir, se desenvolver é obrigação nossa, de como ser humano. Então, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem a ver com essa evolução. Então, assim, não é para nos punir, mas é para a gente desenvolver. E às vezes, para desenvolver, a gente tem que dar passo para trás, porque a gente deu passo muito largo, né, quando começou, e talvez pulamos algumas etapas, e às vezes tem que dar passo para trás para poder dar passo para frente, tem que olhar a trajetória e principalmente nos observar, né, entender por que as coisas estão acontecendo e não ficar lamentando. Porque lamentar, ficar olhando para o problema, ficar se autocriticando, não vai resolver o problema. E aí, assim, no livro ele vai contar como que ele descobriu o sábio dele. E aí eu ia contar a história dele, mas eu resolvi contar a minha, porque me fez lembrar. E aí eu queria deixar mais personalizada essa resenha. E aí eu pensei em contar a minha história, assim, como que eu descobri o meu sábio. Quando eu tinha empresa, para ver da Cissa, como qualquer empreendedor, né, a gente tem muita dificuldade financeira no início, porque requer muito investimento e a gente acaba errando bastante. E aí eu já estava empreendendo desde a segunda fase, né, o Pavê teve duas fases, a minha empresa. Então, na segunda fase, eu estava empreendendo desde 2017 e já estava em 2024, 23. E assim, milhares de coisas aconteceram, altos e baixos, e enfim, como qualquer empresa. Mas uma coisa que eu tinha entendido era que eu precisava de dinheiro de verdade para fazer o que eu queria fazer, né? Que era escalar. Vender mais e vender em escala. E enfim, desde então eu comecei a pensar, eu preciso de um investidor. E assim, foi passando o tempo e eis que me deparei com o investidor, marquei uma reunião, tudo. Fui na reunião com uma expectativa lá em cima, porque era alguém que realmente tinha gostado do produto. Enfim, era um investidor em potencial alto, assim, que já estava quase que, olha, assina aqui que vai dar certo. E, enfim, durante a reunião, eu desenvolvi a cultura do Pavê da Cissa, a cultura sempre foi voltada para as pessoas, foi voltada para os clientes, tudo que a gente trazia, né, no Pavê da Cissa, todos os processos que a gente criava era pensando no cliente, pensando na qualidade, pensando em surpreender pessoas o tempo todo, tanto as pessoas que trabalhavam comigo, quanto as pessoas que compravam o Pavê da Cissa. E aí, durante a reunião, uma das primeiras estratégias que ele lançou foi exatamente não surpreender mais as pessoas. Falar, não, isso é bobagem, né? O produto tem que vender e aí também é muito caro, tem que diminuir o preço. E aí começou a falar, entrar em vários quesitos assim que era claro que a pessoa não entendia e queriam fazer testes aleatórios, sem nenhum fundamento de marketing, sabe? E começou a citar um monte de coisas, assim, coisas que eu já tinha até pesquisado, testado, mas não me ouviu, a pessoa não me ouvia. Só queria ficar jogando ideias ao vento e falando, não, nós vamos investir nisso, né? A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E assim, outra ideia que eu tinha é que eu queria fazer a gestão do meu negócio, né? Eu estava preparada para isso, eu vim estudando para isso. Aí essa pessoa falou para mim, você vai voltar para a cozinha. Eu já tinha saído da cozinha, você volta para a cozinha e você que vai cozinhar enfim, falou um monte de bobagem, assim, coisas que não tinha nada a ver com a cultura do Pavê da Cissa. A única coisa que ele tinha mesmo era o dinheiro. Do restante era muito pobre, mal ouvia as pessoas. E eu vi que era um comportamento dele. Mas aí eu fiquei tão tentada porque eu pensei, meu Deus, então eu tenho a chance de mudar a história do Pavê da Cissa, que finalmente vai ter o dinheiro que precisa, mas aí tem uma pessoa sem a menor noção de nada, um cara que vai querer mandar em mim, que não escuta ninguém, não tem empatia. Falei, quanto que vale a pena, né, você mudar completamente seus planos
E o meu plano, minha cultura era fundamentada no que eu sou, no que eu acredito. Então, mudar minha própria essência por conta de dinheiro, eu me sentia assim, vendendo a alma, sabe? E enfim, vim pra casa, mas fiquei assim, perturbada, porque ao mesmo tempo, gente, sério, eu me senti numa situação mesmo de vendendo a alma. E aí eu vim pra casa assim, e aí falei, o que eu vou fazer? Eu vou pôr pra fora e contar tudo o que aconteceu, né? Contei pro meu filho e pro Pablo, meu esposo. Contei tudo o que aconteceu. E eles começaram a ficar horrorizados com as coisas que eu falava. Eles falaram, não, não, pelo amor de Deus, não. Meu filho, mãe, não. Esse cara quer te dar um emprego na sua própria empresa. Enfim, e aí eu lembro que quando eu acordei no dia seguinte, eu vi um não, assim, bem grande, né? Tipo, eu visualizei mesmo, apareceu na minha frente, assim, não. E ali eu tive certeza que era não a resposta, né? E enfim, depois eu acabei falando não, e essa pessoa nem acreditou, porque sabia que o quanto que a gente precisava, e eu falei não. E eu me senti assim, tão bem por saber falar não, e falar não por uma situação, é não, não, por não roubarem a minha essência, né? Falar não para. Não, você não vai roubar tudo que eu criei, toda a minha essência, a minha alma, meu espírito, isso você não vai roubar. Por causa de dinheiro, jamais, jamais. Ali eu sinto que realmente eu ativei o modo sábio. E foi assim que eu conheci meu lado sábio. Eu já tinha lido o livro, conhecia, e desde então eu sempre procurei racionalizar, entendeu? Porque quando você racionaliza, você traz para o modo sábio. E enfim, foi libertador agir com sábio naquele momento. E aí, então, para finalizar, no próximo capítulo, a gente vai conhecer quais os comportamentos, né, que você tem que desenvolver para ativar esse modo sábio. Então, ele vai trazer os 5 poderes e a gente vai entender cada poder, como que ele funciona. Porque daí a gente vai começar... isso que nós estamos fazendo, a gente já está exercitando o nosso cérebro, a gente já está exercitando o modo sábio. Né? Isso que ele fala dos 3 presentes já é um exercício para você ativar o modo sábio. Então, assim, só recapitulando, a gente entendeu que ficar com estresse, né, com ansiedade pós algo novo, isso tudo são sabotadores. Então, a gente tem que saber comparar quando está no modo sábio e quando está no modo sabotador. No modo sábio, ele vai esperar, ele vai dar um passo por vez, vai agir no presente. Não vai ficar pondo informação onde não existe. Entendeu? No modo sábio, o modo sábio ele é ativo, então você se prepara para aquela situação, para que os sabotadores não tomem conta da situação. Então é isso. Então no próximo episódio, no próximo capítulo, a gente vai destrinchar esses 5 poderes do modo sábio. Até mais, pessoal.